Olá, pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, para a gente fazer uma breve revisão para a AV2 do terceiro bimestre, Itinerários de História. Vai cair o capítulo 7, Política Europeia na Idade Moderna. Resumindo, cai o absolutismo monárquico, a formação dos estados nacionais, né? Então, vamos ver o que aconteceu pelo século XVI e XVII nessa construção dos estados nacionais. Lembrando que o último ano do século XVI tem que ser 16 vezes 100. Então, estamos falando entre 1501 e 1600 e também entre 1601 e 1700, tá? A primeira coisa que você deve saber é que tinha uma classe social que estava se fortalecendo muito desde o final da Idade Média, quando alguns artesãos saíram dos feudos para vender os excedentes e não voltavam mais. Todo mundo que saiu do feudo não voltava mais? Não. Os que tinham função que servia no campo e na cidade. Os artesãos, os ferreiros, sapateiros, marceneiros. E eles foram para cidades que eram chamadas de burgos. E lá fizeram as corporações de ofício, tá? Só para você ver, eles iam para as feiras medievais, vender os excedentes, tentar trocar, e muitas vezes não voltavam para os feudos, e nos burgos faziam as corporações de ofício. Reunião dos sapateiros para combinar preço e para quem ensinar, reunião dos ferreiros, dos marceneiros. Muito bem, esta burguesia que enriqueceu atrapalhava muito cada feudo ter uma lei e uma moeda diferente. Eles queriam unificar moedas e leis para poder ter uma maior previsibilidade nos negócios, né? Para poder planejar, para não ser enganado no câmbio na troca de uma moeda por outra, para não ir num feudo vender algo por metro num feudo, polegada no outro feudo, palmo em outro feudo, jarda em outro. Atrapalha a burguesia não ter um sistema unificado de leis, moedas, pesos e medidas. E quem poderia fazer com que os diversos feudos unificassem? Um rei poderoso. O rei, que na Idade Média era uma figura de enfeite, a burguesia vai ver um modo de mandar nos senhores feudais. E vai fazer uma aliança, um pacto, uma união com os reis. Essa aliança burguesia-realeza é feita de dois elementos. A burguesia oferece para os reis soldados, exércitos mercenários. E esses reis, com o poder de um exército, fazem leis e moedas únicas. Obrigam uma vasta região com vários feudos a seguirem a mesma lei e a mesma moeda, o que beneficiava a burguesia. Isso nos faz lembrar de um rap, né? Aquele que diz assim: até o século XVI, a burguesia era aliada dos reis para unificar moedas e leis. Mas os reis não eram otários. Eles queriam exércitos mercenários. Yo! Quando você tem um rei mandão, provavelmente isso não é muito agradável. Na época não existia agência de marketing, de publicidade, para contratar um publicitário para fazer de conta que era bom ter algo que era ruim. Mas a burguesia e os reis contrataram filósofos. Um deles é o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, com o livro O Príncipe, que era para ser um manual do príncipe se preparar para virar o próximo rei. Pessoal, não tem na obra O Príncipe, nenhuma obra do Maquiavel, a frase "os fins justificam os meios". Essa frase não é dele. Mas o sentimento dessa frase resume a obra dele. Ele falava que o rei poderia ser cruel, mau, mandar prender, guilhotinar, porque o objetivo do rei era manter o país em ordem. E o que fosse necessário ele fazer, ele poderia usar no meio para atingir aquele fim. Até hoje em dia, alguém que faz qualquer coisa para conseguir o que quer, a gente diz que a pessoa é maquiavélica, utiliza qualquer meio para atingir o que ela deseja. Jacques Bousset, ele dizia que o rei governa porque Deus quer. É a teoria do direito divino. Ou seja, ele falava assim, olha,
Se em algum momento Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, não abençoasse o governo de um rei, o rei não teria nem nascido. Então, se o rei nasceu na família real, é porque ele já tem a bênção divina e todos devem respeitá-lo. O Thomas Hobbes, ele vai pegar o último livro da Bíblia, o Apocalipse, que fala que no fim dos tempos um monstro viria do oceano, alguns chamam de a besta, outros Leviatã, e puniria os pecadores. Ele fala: este monstro já existe em cada país. É o rei que não pune todo mundo. Se você é um cara que paga seus impostos, que não reclama, não é um pecador nessa visão, você não vai ser castigado. O rei só punirá os maus cidadãos, os rebeldes. Muito bem. Um exemplo típico de rei absolutista que você deve saber é o Henrique VIII lá da Inglaterra. Uma das coisas que ele fez a reforma religiosa anglicana. Ele criou a igreja anglicana. Sabe por quê? Porque o Papa da Igreja Católica não autorizou o seu segundo casamento. Ele falou: não posso me casar, não posso me separar da Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena. Falou: pela religião católica não. Pois bem, eu vou criar uma religião no meu país onde o divórcio seja permitido. E criou a Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Isso aumentou bastante o poder político dele, mas também o poder econômico. Sabe por quê? Porque ele pegou as terras, os terrenos, as construções da Igreja Católica e confiscou, transformando em construções, obras, terrenos da Igreja Anglicana. Outro exemplo que mostra o poder do Henrique VIII, ele não tinha filhos, ele só tinha filhas. E aí o que acontece? Na época o poder tinha que passar de pai para filho. Ele não teve dúvida. Ele passou o poder para a filha mais velha dele, a rainha Elizabeth I. Então você tem aí dois exemplos do absolutismo do Henrique VIII. Ter criado a igreja anglicana e ter passado o poder para a sua filha. Eu vou querer reforçar um pouquinho mais o que é a teoria do direito divino como argumento para o absolutismo. Então, lembrando que é a ideia do Bossuet, tá? Tem um cara que chama Jean Bodin, que também fala sobre isso, e ele fala: olha, na teoria do direito divino dos reis, o rei é predestinado, ele já tem um destino prévio estabelecido por Deus a ocupar o trono. E quem desobedecer o monarca, o rei, é inimigo do Estado, mas é inimigo da religião, de Cristo também, já que este poder foi estabelecido por Deus, tá? Gente, assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Leia o capítulo inteiro, principalmente as partes que estão grifadas. Veja as suas anotações. Veja o nosso site e você conseguirá ir muito bem na prova de itinerários. Até a próxima, pessoal!